1/3 da população mundial sente dores crônicas. A cada 3 pessoas no mundo hoje, gente, uma tem dor crônica. E a cada 3 pessoas com dores crônicas, uma apresenta problema visceral associado. O objetivo dessa aula é como avaliar se os problemas viscerais interferem na dor crônica. Eu sou Léo Setti, fisioterapeuta osteopata, trabalho com pesquisa clínica e atendimento em adultos e bebês. E vou conduzi-los por essa aula sobre dor crônica e processos viscerais, como que a gente faz para avaliar essas ligações. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sino para que você tenha acesso a vídeos de altíssima qualidade com um objetivo: trazer o que tem de maior evidência nas pesquisas para a sua clínica, tornando mais eficiente os seus resultados. Pensando em pesquisas clínicas, não tem nenhum teste que é 100% para definir uma intervenção. Não existe, na verdade. O que eu costumo fazer na minha prática, e é o que é preconizado em indivíduos que trabalham com testes clínicos, é um cluster de testes. É eu utilizar desde a informação da entrevista clínica até questionários validados para identificar fatores que se associam para marcar ali um problema clínico, né? Fatores que associados têm uma maior relação com o problema clínico. E é muito comum em dores crônicas, preferidamente dores referidas, aquelas que não seguem um padrão de irradiação, mas que espalham para uma zona geralmente com vários dermátomos e esclerótomos juntos, né? Vários níveis medulares associados, é uma dor que espalha por uma região ampla, que não segue um único nível medular. É muito comum essa dor referida, que tem um componente nociceptivo aumentado. Essa dor pode ter uma relação com problemas viscerais. Dentro desse cluster de testes de associação de informações, o primeiro deles tem que ser detectado ali na entrevista clínica com o nosso paciente, perguntando se ele tem alguma disfunção intestinal, alguma disfunção de refluxo, se quando ele come, deita, se ele tosse, se ele sente queimação, como que é o fluxo intestinal dele, como que são as fezes dele, enfim, isso tudo. Qual é o momento do dia que ele faz o cocô? O normal seria acordar e naquela meia hora ali fazer um cocô e talvez depois do almoço. É indicado ali, normalmente 2 vezes por dia seria o indicado, com as fezes bem formadas. Se ele come algum alimento que ele sente inchaço, dores abdominais, isso tudo me leva a direcionar ou não para uma associação visceral inicial. Ganha um ponto ou não, tá? Cirurgias viscerais são importantes, de vesícula, de apêndice, que são as mais comuns, cesárea. Todas essas cirurgias viscerais podem contribuir, como cirurgias respiratórias, de dreno, de derrame pleural e outras coisas mais. Assim como as cirurgias, infecções graves ou infecções crônicas, por exemplo, infecção de urina, né, que é muito comum, infecções em útero, infecções intestinais, isso tudo por repetições principalmente, isso tudo vai me levar a ganhar um ponto ali na anamnese para eu pensar em uma abordagem visceral associada para tratar dores crônicas. Além disso, eu tenho testes clínicos. Em relação ao abdominal, tem um teste que eu uso muito, que é o teste de Carnot, onde eu pego o algômetro, o aparelho de medir a dor, peço para o paciente identificar na barriga dele o ponto de maior dor. Aí eu vou pegar o algômetro e medir o tanto de pressão que eu faço. Eu coloco o paciente deitado de barriga para cima e eu vou fazendo a pressão naquele ponto abdominal de maior dor. E aí ele me fala o ponto que ele começa a sentir dor, ou o limiar de dor, né? É o ponto que ele começa a perceber aquela pressão como dor. A partir daí, eu peço para o paciente colocar em tensão a parede abdominal dele, ou fazendo um abdominal com a parte superior, ou levantando as pernas, onde ele vai tensionar o abdômen pelos membros inferiores dele. E aí eu retesto naquele mesmo ponto do abdômen com algômetro. Se quando o músculo entra, eu aumento, ou seja, eu tenho que apertar menos o abdômen para ele sentir dor, possivelmente eu tenho uma influência da parede abdominal, da parte muscular na dor abdominal do paciente. Se eu tenho que apertar mais para sentir dor, possivelmente o processo ali tem uma influência visceral, uma vez que o músculo
ele não está influenciando na dor visceral. Então, se quando eu ponho o músculo na jugada, eu aperto menos naquele mesmo ponto do abdômen para o indivíduo sentir dor, eu ponho mais o problema na conta do músculo esquelético. Se eu tiver que apertar o mesmo tanto ou mais para o indivíduo sentir dor no abdômen quando a parede abdominal está tensa, possivelmente o maior peso desse componente visceral. E eu posso usar o teste de Carnot antes e após o tratamento também, tá? Eu vou anotando, é um teste quantitativo. Então o paciente ele vê o tanto de pressão e isso é importante também no elo clínico, né? Na formação de um elo clínico forte. Associado a isso, o que eu vou fazer é testar também os níveis medulares. Posso usar o teste de dermátomo, esclerótomo, e eu vou usar, no caso da víscera, quando eu tiver vários segmentos hiperexcitados. Porque o neurônio visceral, ele é um neurônio multipolar, ele descarrega em vários níveis medulares. Então eu vou usar uma dor referida clínica, o teste de Carnot, vou testar a medula para ver se tem uma entrada excitada em vários níveis medulares. Isso vai me levar mais a pensar num componente visceral. E a partir daí, eu vou procurar na víscera, com um teste inibitório, toco a víscera, esse toque tem que ser sem dor, para ver se eu mudo a informação a nível medular, se eu melhoro a dor no sistema musculoesquelético. Então, se o paciente tem, por exemplo, uma dor cervical crônica onde ele não mexe, e ele tem um problema de estômago associado, ao tocar o estômago, eu peço para ele refazer o teste de movimento, e ele aumenta muito o movimento, diminuindo muito a dor, eu vou testar, né? Eu vou tratar o estômago e o diafragma dele, e depois eu vou voltar para o movimento da cervical sem dor. E isso eu crio esse laço terapêutico, esse elo terapêutico, durante teste e reteste na minha avaliação. Então, a avaliação e um cluster de teste é fundamental para eu definir a intervenção. Se o meu processo ali, eu toco na região próxima do umbigo, no intestino delgado, e melhora uma dor lombar ou cervical do paciente, eu posso, inclusive, pedir para esse paciente trabalhar com um tratamento interdisciplinar, com um nutricionista ou nutrólogo, para avaliar possíveis alergias alimentares, ajudando também num processo de dor crônica. Tem vasta evidência aí de alterações alimentares, né, de alterações de permeabilidade e irritabilidade do intestino associado a dores crônicas. E esse é um teste muito bom. É lógico que não é um teste, é um cruzamento de informações. Mas se o indivíduo tem uma dor musculoesquelética, inchaço abdominal, vários esclerótomos ali, regiões sensíveis na medula em sequência, e eu toco o abdômen, melhoro o movimento dele, melhora o nível medular, a sensibilidade, melhora o teste de Carnot dele, eu posso pedir uma ajuda, além da terapia manual a nível do intestino, eu posso pedir para esse indivíduo também procurar um nutrólogo, nutricionista, porque possivelmente o intestino delgado ali, alterações de permeabilidade de membrana ou talvez microbiota intestinal, enfim, possam estar presentes nesse eixo aí intestino-cérebro do indivíduo. Então essas dicas são fundamentais para a sua clínica. Cluster de teste, desde a anamnese até testes físicos clínicos que somados vão me levar para uma intervenção visceral para o tratamento de uma dor crônica. Então, gente, é fundamental não tomar uma decisão por um teste, mas sim por um somatório de testes e vários deles eu vou interagindo com o paciente o tempo todo, mostrando para ele que aquela região e que aquele componente visceral pode sim influenciar na dor crônica dele. Espero que esse vídeo seja muito útil para ajudá-los na sua intervenção clínica. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Vídeos como esse de altíssima qualidade e relevância clínica para você toda semana. Até a próxima, um grande abraço para você.